Um crime que chocou a cidade de São Paulo. Chocou. Apaguem as luzes. Uma história real que aconteceu aqui em São Paulo, de uma família poderosa. Década de 30, quem mandava aqui eram os barões do café. Uma história que até hoje é até tese de faculdade. Engenheiros da época disseram que seria impossível construir um castelo por um cara apaixonado por sua esposa. Tão apaixonado que falou: vou construir um castelo para você em São Paulo. Imagine isso na década de 30. Imagine isso na década de 30. O castelo agora todo deteriorado, destruído, mas naquela época demonstrava poder. Poder de uma família que mandava. Só que em maio do ano de 1937 ocorreu um crime aí dentro. Mãe e os 2 filhos foram mortos. Maria Cândida Reis, morta. Os filhos Armando e Álvaro. O crime até hoje é um mistério para a polícia. Dizem que um irmão matou outro por causa de... Se eu passei medo, a energia do castelo é muito forte. Tem gente que passa até hoje. Você já passou na Rua APA? É aqui em São Paulo. História real de São Paulo. Dizem que há fantasmas por lá. Eu estive no castelinho que dizem ser assombrado em São Paulo. Essa matéria você vê agora, direto. Balança. O balanço geral começa a contar, a partir de agora, uma das mais inacreditáveis histórias da cidade de São Paulo. 72 anos. Exatamente há 72 anos atrás, este castelo, conhecido como Castelo da Rua APA, foi o cenário de um dos crimes mais bárbaros deste país e também da capital paulista. Eu estou no castelo que dizem que hoje é mal assombrado para contar a história de uma das famílias mais importantes paulistanas da década de 30. Eu estou aqui na Rua APA, o castelinho da Rua APA, para contar a história que parece que até hoje São Paulo não esqueceu. Um arquiteto francês na época foi trazido diretamente da França para vir até aqui, neste castelo que naquela época não existia. Não existia absolutamente nada. Agora sim, todo ele construído. A família Guimarães na época gastou uma fortuna. A poderosa família Dona Candinha, rica mulher, esposa de um conhecido e respeitado médico aqui da cidade de São Paulo. O marido, juntamente com a mulher, numa reunião familiar, decidiram fazer um castelo medieval. Trouxeram para cá, a peso de ouro, um arquiteto francês, que na época veio de navio para São Paulo. Este arquiteto francês ergueu essa obra, que na época, uma obra realmente faraônica, uma obra importante, que custou milhares de cruzeiros. Para que uma família tão tradicional e poderosa de São Paulo construiria um castelo medieval. Um castelo medieval que até os vidros foram pintados à mão por um artista francês. Um artista francês que foi trazido por Dona Candinha, a pedido de Dona Candinha. A mulher que gerou uma paixão por um médico, que fez o gosto da esposa, que na época gerou 2 filhos, 2 advogados. O castelo, onde uma família inteira foi dizimada, uma família inteira foi morta. A história de São Paulo passa por aqui. O castelo começou a ser construído entre o ano de 1912 e 1917. E foi construído exatamente uma cópia de um castelo medieval. A mesma família que construiu esse castelo, foi aqui que esta família foi morta. Encontrada morta pela empregada Elza Birber, uma cozinheira que no andar de cima ouviu os tiros e quando desceu encontrou a família inteira morta. O crime na época, dia 12 de maio, ano de 1937. Mãe com seus 2 filhos, família encontrada morta. Quem teria matado os Guimarães? 3 hipóteses para o crime. Uma família que foi morta dentro do castelinho que ela mesma mandou construir.
Eu quero que a partir de agora convidar vocês para vocês entrarem comigo aqui dentro desse castelo, um dos crimes bárbaros que chocou a cidade de São Paulo. Aqui dentro desse castelo, que diz a lenda, se ouve vozes e gritos durante a noite. O castelo que durante 72 anos sofreu pichações, sofreu vandalismos e muito mais, mas não apagou a história que ainda intriga a cidade de São Paulo. Aqui eram realizados bailes, a noite paulistana ficou mais poderosa. Por aqui, grandes empresários da época, a aristocracia paulistana passou por aqui. Frequentar os castelos aqui da Rua Apa passou a ser o glamour. A noite paulistana parava. Quem fosse convidado para comparecer no castelo da Rua Apa é porque tinha ou dinheiro ou sobrenome. E hoje o que nós temos é isso que vocês estão vendo. Vejam, lá em cima os quartos, aonde residia Dona Candinha com os filhos Álvaro e também Armando. A nossa história, na verdade, vai começar e eu vou caminhar a partir de agora. Eu vou caminhar e mostrar para vocês o local do crime. Esse é o local onde os corpos dos dois irmãos e também da mãe foram encontrados. Você conhece por dentro as histórias do castelinho da Rua Apa, aqui em São Paulo. Um castelo que até hoje seria assombrado por vozes. É nesse local que vocês vão entrar agora que aconteceu o crime. Exatamente aqui. O corpo de Armando, de Álvaro e da mãe. Nesse espaço agora que eu mostro, foram encontrados os corpos da família mais rica da década de 30 na cidade de São Paulo. Por aqui, um pouco mais aberto agora, um pouco mais aberto, vocês vão ver, bem na ponta de lá, o nosso câmera indo lá. Eu vou mostrar para vocês que aqui funcionava. Exatamente aqui. Funcionava. Tinha uma escada aqui. Aqui tinha uma escada. Como vocês estão vendo, um corrimão. Mostra lá para mim, por favor. Veja só. Aqui tinha uma escada que levava lá em cima, exatamente na cozinha. Lá em cima estava a cozinheira, que ouviu os tiros. E quando ela desceu da cozinha, encontrou exatamente aqui os corpos dos dois irmãos e também da mãe. O que teria acontecido? A partir de agora, eu conto para você aqui dentro do Balanço Geral a história de quem garante que aqui se ouve vozes. Aqui dentro uma família inteira foi morta. A família Guimarães Reis chamou a atenção da sociedade paulistana na década de 30. A mãe, juntamente com seus dois filhos, vieram morar aqui nesse castelo que chamava a atenção. Aqui tudo era de mármore. Era um castelo de pelo menos 2 andares, imitava igual aos castelos da França. Depois da morte do marido da Dona Candinha, depois da morte, ele era médico, a família se dividiu. Os dois irmãos eram completamente diferentes. Álvaro, excêntrico, 40 e poucos anos, era o playboy na época. Armando, jamais conservador, o irmão que falava pouco. Mas os dois irmãos começaram uma briga, porque um deles, o playboy, que na época saía com mulheres, era conhecido. Imagine São Paulo na década de 30, São Paulo parava. Depois da morte, Dona Candinha ficou viúva e tentou cuidar dos 2 filhos. Ela só não sabia que ela e a família inteira seria morta aqui nesse local. Dona Candinha não sabia como mais controlar a vida dos filhos. Um deles, o mais playboy, o mais forte, Álvaro, foi para a Europa. A família na época aqui, a Dona Candinha tinha um cinema
chamado Cinema da Broadway. Eles eram proprietários de um cinema que, inclusive, era aqui na região central. Um cinema que trouxe muitos espetáculos na época. Grandes números, inclusive mexicanos, aconteceram. A família era dona de um cinema aqui na cidade de São Paulo. O filho, Álvaro, queria transformar o cinema num rink de patinação. Quando ele chegou da Europa, ele disse: mãe, na Europa, os rinques de patinações são o maior sucesso, muito dinheiro. Na Europa está se patinando. Ele, inclusive, patinava. Álvaro, aqui em São Paulo, ele chegou a patinar. Mais uma vez, vejam. As imagens do castelo assombrado da cidade de São Paulo. Será? O povo conta. Álvaro começou a colocar na cabeça do irmão Armando que eles teriam que transformar o cinema no rink de patinação. Armando não queria, Dona Candinha também não deu o dinheiro. Pressionada pelo filho, ela viu que não seria uma boa ideia, um bom negócio para a época, transformar o cinema, que estava indo de vento em polpa aqui em São Paulo. Para que tirar o cinema? Para que transformar num rink de patinação? Mas Álvaro não. Ele começou a afrontar a mãe e também o irmão. Uma briga, um desentendimento teria começado entre a família. Não conseguindo fazer com que a mãe desse o dinheiro para transformar o cinema num rink de patinação. A tragédia do maior crime paulistano da década. Não de 30, mas de todos os tempos. Vendo que não conseguiria, chegamos finalmente à noite de 12 de maio, ano de 1937. Repito, 12 de maio, ano de 1937. Nós não estávamos vivos nessa época ainda, certamente. Eu vou mostrar para vocês agora o cenário de um crime. Aonde exatamente tudo aconteceu. Os caibros ainda mesmo. Se você é de São Paulo, para a matéria aí. Deixa parado, não. Deixa assim parado nessa parede. Aí. Ok, só um minuto. Só um minuto. Você já passou na frente desse castelinho, não? Da Ruapa? É só passar, independente da tua religião. Passe na frente. Não é? Pavoroso. Pavoroso. Dá o microfone, meu filho. Vai lá, não. Meu câmera. Você já passou? Aqui no Viola, por favor, meu secretário. Oi. Você já abre o microfone 2 pra mim, por favor. Você já passou na frente? Já passei. Tá saindo a voz do meu câmera? Já passou na frente? Já passei, é pavoroso ali. O que você sente? Nossa, é uma energia muito forte ali. Qual da minha equipe já passou aí? Na frente do castelo aí? Quem mais? Quem mais já passou? Quem já? Aqui. Vai lá pro Marquinhos lá. Vai lá. Passa na frente do castelo. As pessoas dizem que vem vultos. Eu tô com gente, tanto no meu Twitter quanto aí no coisa, dizendo que... Eu não vou ficar falando, porque é aí de cada um. É de cada um. Não tem como. Acho que já viram coisas que passa quando vê vultos naquela torre, principalmente. Você já passou por lá, Marcos? Só a voz do Marcos. Já passei. De manhã é bem assustador, à noite é pior ainda. E o pessoal da região lá comenta sobre isso, que às vezes vê coisas assim. Os vizinhos. Quem é dos vizinhos? Vamos continuar vendo? Agora, esse negócio dos gritos, se eu ouvir, vocês vão ver aí na reportagem agora. Tá? Vocês vão ver o local exato onde os corpos foram encontrados. Foi o grande crime da década. Tem até a foto, nós recuperamos. Os jornais, os tabloides da época, né? A foto de como era o castelinho. Esse castelinho aqui em São Paulo tem que ser recuperado logo, urgente, que é patrimônio da cidade. Você nunca entrou? Eu te convido, por favor. Não conseguindo fazer com que a mãe desse o dinheiro para transformar o cinema num rink de patinação. A tragédia do maior crime paulistano da década. Não de 30, mas de todos os tempos. Vendo que não conseguiria, chegamos finalmente à noite
de 12 de maio, ano de 1937. Repito, 12 de maio, ano de 1937. Nós não estávamos vivos nessa época ainda, certamente. Eu vou mostrar para vocês agora o cenário de um crime. Aonde exatamente tudo aconteceu. Os caibros ainda o mesmo. Veja, isso aqui tem mais de 80 anos. Mais. – 12 de maio, ano de 1937. A empregada Elza, que estava... Tudo indica que a cozinha era aqui, olha. Veja, vocês estão vendo o corrimão da escada. A cozinha era lá naquela janela lá, onde está aquela lona azul. Exatamente lá, era a cozinha. A cozinha era lá. Conta a história e também o reforço policial que um tiro foi ouvido aqui embaixo. A empregada que estava lá em cima correu. E ao correr e ao descer essas escadas, acabou encontrando nessa sala, caídos exatamente aqui. Aqui. Corpos de mãe, Dona Candinha, de Álvaro e também de Armando. Quem cometeu o crime? Havia uma quarta pessoa? Seria possível uma mãe cometer o crime? Pouco provável. Mas seria Álvaro o mais interessado na divisão da herança, ainda com a mãe viva? Teria sido ele? A partir de agora você vai saber, porque eu quero convidar, a partir de agora, uma historiadora. É ela que vai me ajudar a partir de agora. Aqui, neste castelo, Ângela, uma historiadora aqui da cidade de São Paulo. Ângela, por favor, eu vou pedir para que você sente comigo. A única coisa certa que nós podemos afirmar é que a história de São Paulo passa por aqui. Exatamente. Aqui eu acho que é um exemplo de como era a moradia da época. O castelo é de 1912, término em 1917. Então é um exemplo de como era, né, a cultura da época, como eram as famílias, né? E se encontra nesse estado. E um cenário também de uma história que é misteriosa até os dias de hoje. Quem matou a família Guimarães Reis? Ninguém sabe. Segundo, né, a polícia, eles atribuem o crime ao Álvaro. Álvaro seria o playboy da época? Exatamente. Muito bem, a historiadora vai contar agora com a gente. Vamos entrar. Inclusive, ela chegou a ver as fotos do encontro dos corpos da família. Ângela, o crime que aconteceu aqui dentro teve uma motivação financeira, quer dizer, quem matou, matou por dinheiro. Com certeza, a gente sabe disso porque o Álvaro, ele era um bom vivan, então ele sempre gostava de algo muito moderno, né? É verdade que ele trouxe as primeiras motocicletas, quando se falava de motoca, não se tinha motocicleta em São Paulo, e ele apareceu empinando. Ele apareceu empinando, ele foi um dos primeiros moradores de São Paulo a ter moto. Ele participava de corridas, então ele tinha, né, essa característica de sempre coisas modernas. Né? O Armando não, o Armando era o que tomava conta dos negócios, era mais contido, enfim. E o Álvaro veio com uma ideia de abrir o primeiro rink de patinação da América Latina. Agora, essa ideia, ela surgiu, Ângela, depois que ele foi para a Europa, quer dizer, ele foi para a Europa, fez uma viagem de navio, retornou e falou, olha mãe, olha aqui, Armando, na Europa, o rink de patinação é o que há, tá dando muito dinheiro, vamos transformar o nosso Cine Broadway no rink de patinação. Exatamente, ele veio com essa ideia, era um desejo dele, ele até tinha comentado isso com outras pessoas da alta sociedade que tinham interesse de entrar como acionistas, só que nem a mãe nem o Armando concordaram, achavam que era loucura da parte dele, né? Então aí começa o conflito. Só que daqui a pouco a gente continua. Ângela, tenta me ajudar, principalmente você que é mulher, você tem olhos de mulher que é diferente. Aqui devia funcionar o quê? Era uma sala aqui, né?
Provavelmente assim, naquela época as construções tinham muito sala de estar, sala de visita, uma biblioteca, sala para conversas, mais assim, particulares. Então, com certeza que era uma dessas salas, né? Então a gente tem outros cômodos lá em cima, infelizmente a gente não tem mais a escada, né? Mas assim, a gente vê que até os cômodos são bem pequenos, né? Não é assim como um casarão normal da época, que era muito grande, tudo muito grande. Então, provavelmente aqui era alguma salinha de estar, né? Ângela, muitas festas aconteceram aqui. As noites paulistanas não foram mais depois da construção do Castelinho da Ruapa? Não, o castelo foi símbolo de status aqui na Avenida São João, era considerado uma das construções mais bonitas, né, digamos assim, diferentes, né, de São Paulo daquela época. Quando o pai era vivo, realmente tinham vários encontros, ele era um grande advogado na época, renomado, então tinha muitas reuniões. Após o falecimento dele, né, a viúva Maria Cândida já não permitia mais tantas festas, eram assim, reuniões mais intimistas, né, mais fechadas, só para pessoas mesmo íntimas da família, né. Então, mas assim, falando da construção, da cultura, realmente esse castelo fez muito sucesso na época. Agora, vamos entrar lá naquele outro cômodo. Agora, aquele outro cômodo que nós vamos entrar agora, tem que tomar muito cuidado, porque está tudo deteriorado. Dá uma olhada. Tudo. Então, nós vamos nos ajudar agora para saber o que funcionava nesse local. Estamos entrando. Confesso a vocês que, Ângela, eu não sei, independente da tua religião, mas que dá uma sensação aqui de uma energia diferente aqui dentro, dá. Dá. Eu também sinto isso, vejo que a energia... É claro, isso castelo, é claro. Isso é claro. E como você diz, dependendo da religião, se tem ou não, é de cada um. Mas que a energia dentro desse castelo é muito diferente, A gente percebe uma atmosfera meio pesada, até pelo que aconteceu, enfim. Então a energia dele é bem pesada. E também, junto com a característica do estado que ele se encontra, né? Tudo isso ajuda, né? Também, né? Álvaro queria... Era divisão de bens ou ele queria apenas o rink de patinação? Não, ele queria só o rink de patinação. Ele queria desapropriar o cinema Broadway da família e lá construir o patinação, só o rink de patinação. Então ele não queria dividir bens, ele não queria nada disso, né? Ele já herdou, ele tinha parte dos bens, né? Ele só queria isso, só que o Armando não concordou, a mãe também não, né? Isso gerou brigas, né, entre eles, né? E essas brigas chegaram a ser até públicas, né? Então todo mundo sabia que os irmãos reis brigavam devido a um bem, que era o rink de patinação. Ângela, mais aberto para mim aqui, meu câmera, dá uma olhada. A altura daquela porta, por favor. Isso, exatamente aqui, olha. Ângela, olha a altura dessa porta. Pé direito naquela época realmente eram muito altos, né? Então as portas eram altas, os vãos Veja essa porta aqui que vocês estão vendo aqui, olha, exatamente essa, ó. Olha a altura. E agora a nossa câmera vai estar embaixo para pegar. A gente tem que lembrar que em 1917 a eletricidade era artigo de luxo, né? Então era muito comum também portas e janelas serem bem grandes ao padrão de hoje, somente para usufruir bem da luz natural. Então a eletricidade na época era artigo de luxo, por isso que a gente tem essas portas altas, grandes. Bem, para esse castelo ser construído naquela época foi muito dinheiro. Era o demonstrativo, claro, do poder de uma família que mandava na cidade de São Paulo. Exatamente, aqui é o símbolo de ostentação, um símbolo de uma família rica, uma família de poder da alta sociedade da década de 10 do século passado. Não era comum, né? Tinha algumas simbologias que também mostravam se a família era rica ou não, né? Por exemplo, janelas com vidros na época era um símbolo de ostentação. A pessoa, era muito comum os vidros virem na frente, né, sendo vistos na rua, porque mostrava que a família era rica. Então são produtos, né, materiais que vinham da Europa. E então eram símbolos, janela com vidro, portas, tudo mais, era símbolos que a pessoa era rica. Então o castelo em si todo já demonstrava bem isso. E esse castelo você vai ver do lado de fora, aqui dentro do Balanço Geral. Ângela, a arquitetura fora é mais linda do que dentro, mas lembrando que tudo isso na época, Ângela, tinha cor, tinha brilho, era completamente diferente. Não tinha nem comparação com hoje, né? Então você tinha, claro,
Ele devia ser pintado, devia ter alguns detalhes artísticos, ou na parede, ou na porta, ou mesmo nos vitrais. Com certeza que tinha algum tipo de vitral. Agora, Ângela, aquela sacada onde o nosso câmera abre um pouco mais, aquela sacada tinha realmente saída? Era o quarto lá? Provavelmente sim, né? Um balcão, provavelmente vai ter ser algum quarto, né? E aí a gente percebe que a vista que ele poderia ter, a família tinha daqui de lá, né? Que São Paulo sem prédio, sem nada, só casas, né? Então a vista era muito maravilhosa. E aí eu chamo a atenção até pelo detalhe da grade, né? Você percebe que aquela grade toda trabalhada é uma coisa europeia. Exatamente. Boa observação. A grade lá, ó, agora um close na grade, ela tem realmente um desenho, traços europeus. Exatamente, você percebe que já não é daqui. Então tem outros elementos aqui que, né, com certeza a gente sabe, tem, né, que são elementos que vieram da Europa, né? É uma construção mais europeia. Isso aqui, Ângela, poderia ser um brasão da época ou era apenas um brasão decorativo para essa porta? Não, é só um brasão decorativo, muito comum também para a arquitetura da época. Né? Então a gente percebe que tinha todo um capricho, né, na construção, até um portão, né, tinha esses elementos, né, florais. Então era o capricho da época, tudo tinha algum tipo de detalhe. Mas agora aqui, olha, uma outra observação. A única testemunha, essa árvore, que certamente tem mais de 100 anos, com certeza. Com certeza. Ela permanece, provavelmente fazia parte dos fundos da casa, do quintal, né? A casa ela é pequena, mas você percebe que a área livre era bastante grande, né? Talvez ela tenha sido a testemunha, né, do que aconteceu, a única. A única testemunha do crime. Agora, vejam aqui, olha, a janela. Olha, a janela de um dos quartos, a gente não sabe se era da dona Candinha, se era o Álvaro ou se era o Armando que dormia lá. Não, esses detalhes a gente não tem, mas era um quarto, com certeza, né? A janela intacta, é incrível isso. Né, bem diferente, você percebe que as medidas são bem diferentes das de hoje. Né, ela é bem mais comprida, né, o detalhe embaixo você percebe, né, aquelas escamas debaixo da janela. E eu queria chamar a atenção também para aquela abertura, aquele arco. Que deve ser do banheiro, não? Ou ainda é da sala? Não, acho que do banheiro. E todo trabalhado, então mais um elemento europeu aqui na casa. Do lado, todos aqueles vidros também fazem parte? Faziam parte da casa. Provavelmente aqui pode ser os aposentos também dos empregados, isso era muito comum, né? Olha, eu não sei se o nosso câmera, com licença, Ângela. Eu não sei, qualquer coisa eu pego a câmera. Deixa eu pegar a câmera, por favor, segura pra mim. Que eu vou agora. Deixa eu ver se eu consigo. É muito pesado, extremamente. Vamos ver se dá pra... Coloca o microfone perto pra mim aqui. Olha, eu tô narrando aqui, ó. Vocês estão vendo. Vamos ver se dá pra gente ver alguma coisa. Colocar a câmera um pouco mais para dentro. Aqui é um dos aposentos que a gente não sabe o que era. E agora, aquilo que ninguém quer acreditar ou imaginar, que esse castelo até hoje guarda um mistério. Muita gente, Ângela, acredita, muita gente desacredita. Ele tem, né, houve algumas histórias que alguns moradores de rua viram, né, vultos dentro do castelo. Aí vai, alguns acreditam, outros não. Eu conversei com alguns que não quiseram gravar, inclusive com o senhor que já está há mais de 7 anos aqui. Mas segundo essa pessoa, ele teria visto há uns 5, 6 anos atrás, um pouco mais, uma pessoa, o vulto de uma pessoa na sacada do castelo. Exatamente, ele já afirmou isso, outras pessoas também já afirmaram. Alguns já disseram que antigamente, né, eles até cozinharam aqui dentro, né, e dormiam, já ouviram cutucar na pessoa enquanto está dormindo, vozes. Né? Então, essa história de cutucar foi de pessoas que dormiram aqui, Ângela? Que dormiram aqui. Porque aqui, depois, quando o castelo ficou abandonado por muitos anos, né, os moradores de rua da região passaram, né, a usar o castelo como moradia. E muitos deles falaram isso. Então não é só um que fala, né? São várias pessoas que moraram aqui que confirmam essa história. Que viram vultos lá em cima, alguns já viram vultos nessa porta. Nessa daqui? Nessa porta aqui. Eu sinto uma energia estranha. Não vou falar pra você que eu vejo, mas uma energia estranha eu sinto aqui no castelo. Eu acho que até pelo que aconteceu.
né? Os crimes, as brigas. Eu acho que esse castelo tem uma energia. Não estou falando nada assim, é fantasma, nada disso, mas a energia eu acredito que é diferente. Há quanto tempo essas histórias são contadas no Castelinho? Já desde a década de 70, né? Quando os moradores de rua, né? Quando aqui também virou um albergue, a gente ouve essas histórias até hoje. Uma vez ou outra a gente encontra uma pessoa que fala, eu morei aí, realmente, eu escutei isso, eu vi isso, enfim. Segundo antigos vizinhos, não os atuais, alguns vizinhos da década de 80, eles ouviam sim, inclusive gritos aqui, vizinhos, pessoas moradoras próximas aqui. Eu não sei se você conseguiu levantar também como historiadora esse levantamento de vizinhos que chegaram a ouvir gritos e vozes aqui dentro. Também já ouvi falar nesse caso que vizinhos escutavam à noite gritos, é como se uma pessoa estivesse pedindo socorro, aquele grito de dor. E aí também vai de encontro que os moradores de rua falavam, né? Esse tipo de grito mesmo, é como um grito pedindo socorro, de dor, algo assim. Acreditar ou não, Ângela? Não sei. Aí é cada um com a sua fé, né? Cada um com a sua fé. Essa história, você acha que enquanto esse castelo existia, nós iremos ouvir essa história, Ângela? Com certeza. Enquanto esse castelo existir, a gente vai ouvir muito ainda essa história. Qual das histórias que impressiona você como historiadora quando você começa a levantar o passado, que parece que não está tão distante desse local aqui, Ângela? Bom, desse particularmente é o próprio crime, né? Que é mistério até hoje. A gente não sabe de fato quem matou e por que matou toda a família, né? E um crime que chocou muito a sociedade na época. 37 não ocorria esse tipo de crime. 37, a cidade de São Paulo é completamente diferente do que a gente conhece hoje. Então abalou. E o mistério que envolve, né, no crime, que é o Álvaro, não é, o porquê, se foi por causa do dinheiro, enfim. A esposa, me parece, que de um dos dois, ou do Armando ou do Álvaro, ia no cemitério todos os dias. Ela é a namorada, eles não chegaram a se casar porque ela era desquitada na época, né? Mas a Maria Cândida Bueno, a Baby, como era conhecida, ela sempre jurou a inocência do Álvaro. Então, uma vez por mês, exatamente no dia 12 de maio de cada mês, ela ia até o cemitério da Consolação, levar flores, cuidar do túmulo, enfim, né? Matar um pouco a saudade, né? E ela, até o final da vida dela, ela morreu com quase 100 anos, 97 anos, ela jurou a inocência do Álvaro. E isso ela foi feito, o crime foi em 37, né? Ela morreu em 86, então todo mês ela ia lá. A polícia, na década de 30, não tinha o recurso que tem hoje, né? Então vocês imaginam os policiais chegando aqui, olha, mais um cômodo, que deveria ser o quê aqui? Ângela, o que poderia ser aqui? É bem alto aqui, não? Bem alto. Provavelmente, como eu disse, talvez antigamente tinha aquelas salas, tipo de um escritório, quando queria uma reunião, mas assim, bem particular, né? Portas fechadas, como era falado antigamente, era feita em salinhas assim pequenas. Você está vendo o Castelinho da Rua Apa? Um castelo que tem sua história, que tem seu drama, e um dos crimes mais fortes aconteceu aqui, na década de 30. Mãe e filhos mortos aqui. Quem matou a mãe, Álvaro, e também Armando, nós não vamos saber. Apenas aqui a casa é que guarda esse segredo. Se aqui ouve-se vozes, a presença de fantasmas, eu não sei, sou pequeno demais para no entendimento tão universal afirmar que aqui há. Mas tem gente que acredita e tem gente que já até ouviu vozes e gritos. Uma coisa inegável, estar aqui é uma sensação muito forte de um crime que abalou São Paulo na década de 30. Nesta sala, onde os corpos foram encontrados, o assassino estava aqui. Teria sido Armando, o irmão pacato e calmo que não queria dividir o dinheiro para fazer o rink de patinação? Teria sido a mãe depois cometido essa tragédia e suicídio? Ou realmente foi Álvaro, o irmão playboy que na década de 30 chegou aqui em São Paulo a namorar as mais belas mulheres? Na verdade, nós nunca vamos saber. Ao apagar das luzes, o mistério que vai continuar. Apenas as paredes, vidraças e janelas
é que podem dizer quem matou a família Guimarães Reis. Com imagens de Francisco Paz. Apoio técnico do Barbosa, produção de Paulo Veronese. E também Cassiano Júnior, Geraldo Luiz. Para o Balanço Geral. Quem matou? Quem é o criminoso ou os assassinos? Até hoje permanece o mistério. O Castelinho está passando por reformas, mas nunca se termina. Está precisando de ajuda lá. Lá tem que virar um museu histórico de São Paulo. É a história viva de São Paulo. Geraldo, tem um lugar que você nunca foi. Mandem para mim histórias como essa. O apresentador Caça-Fantasma da TV brasileira. Manda para mim. Manda. E chegou agora o momento que, principalmente... Não, eu ia falar crianças, mas não. Adultos também. Porque quando eu encontro pessoal na rua, pessoal no meu Twitter e tal, e fala, tá, todo mundo. Em geral, eu gosto. Mesmo às vezes que eu não acredito, tudo bem. Quando eu não acredito, até eu falo. Até eu falo. De verdade, ó, esse lugar não senti nada, ou só é uma lenda urbana. Mas tem local que é espiritualmente condenado. E eu acho que esse local é, entre aspas, condenado espiritualmente. Primeiro, era um cemitério. Antigamente era um cemitério lá, e um cemitério indígena. Isso é história da cidade, não sou eu. O histórico do crescimento da cidade está lá. Funcionava, existia um cemitério indígena onde hoje funciona um ginásio de esportes. E aí ligaram aqui para a nossa produção e falou, olha, eu acho que o Geraldo vai gostar dessa. Manda ele vir conhecer um ginásio de esporte onde se ouve vozes. Vozes de crianças. Um mistério que quando você chega na cidade, todo mundo sabe dessa história. Um cemitério indígena desativado há mais de um século. Provoca arrepios e dúvidas até hoje. E essa reportagem, ao apagar das luzes, você vai acompanhar junto comigo, a partir de agora. A reportagem especial do Balanço começa aqui. Ginásio Municipal de Esportes Geraldinho. Exatamente nesse ginásio que vocês estão vendo, olhando assim, parece um ginásio municipal como tantos outros. Campina do Monte Alegre, a mais de 200 quilômetros de São Paulo. Essa cidade também guarda histórias que o povo conta. E nós estamos gravando à noite, porque segundo o relato de pessoas que vocês vão ouvir, é durante a noite que acontece e que se ouve as vozes. Século passado, exatamente onde hoje foi erguido esse ginásio. Vem cá comigo, Francisco Paz. Toda essa área aqui, no século passado, historiadores contam que toda essa região aqui era um grande cemitério. Cemitério indígena. História real. A história de Campina de Monte Alegre revela que toda essa vasta área, tudo isso aqui, ó, tudo aqui, ó, dá uma olhada, que tudo aqui era um cemitério. Vem cá comigo, Chico. Era um cemitério indígena. Começou a energia. Olha isso aqui. Aqui é uma pista de skate. Esse aqui é o ginásio. Hoje é um ginásio. Mas no passado tudo isso aqui era uma área muito abandonada. E exatamente aqui onde nós estamos era um grande cemitério indígena. E contam os historiadores que
muitos índios e muitas crianças indígenas que morriam na região eram trazidas para cá. O cemitério era tudo aqui, ó. Pega lá, Chico, não vai pegar a luz, mas é para mostrar para o telespectador. Veja só, vem andando. Olha, isso aqui é muito grande, é muito. Tudo muito grande. Inclusive, há alguns anos atrás, décadas atrás, foi feita uma escavação, estava sendo feita aqui, nesse local. Escavação e as obras começavam para levantar esse ginásio de esportes. E na época começaram aquelas máquinas, né? Aquelas máquinas, trator, homens trabalhando, furando o solo. E quando eles começaram, vem cá. E quando eles começaram a fazer a escavação, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. Eles encontraram uma espécie de urna. Uma espécie de talha. E dentro dessa talha tinha restos mortais, ao que tudo indica, de uma criança. Aqui nesse local. Desde então, as histórias que se ouve são as mais surpreendentes. Que aqui, nesse ginásio de esporte, onde antes era um cemitério indígena, que se ouve vozes. E as vozes, por detrás dessas paredes que você está vendo agora, eu vou revelar quais são essas vozes. Segundo moradores, trabalhadores e vigias. As vozes que se ouvem lá dentro daquele portão do ginásio, vozes de crianças. Daqui a pouco eu vou entrar dentro desse ginásio de esportes Geraldinho. Dizem que durante a noite, é por isso que eu estou aqui à noite, agora inclusive são 11 horas, se ouve vozes aqui, exatamente nesse ginásio. E a sensação e o arrepio aqui toma conta só de quando a gente chega perto. Nós vamos entrar lá. Só que para vocês saberem um pouco mais disso, vem cá comigo. Vozes de crianças e o relato de um homem que jura que já viu uma criança dentro do ginásio. Dá uma olhada no tamanho desse ginásio de esportes. A cidade já está toda vazia. Agora são 11 horas. São 11 horas da noite. Aqui, olha aqui, pega o meu relógio. São 11 horas, exatamente, 11 horas da noite. O rapaz que está com a chave é aquele lá. Ele está sentado lá, está aguardando a gente. Aquele é o rapaz que está com a chave do ginásio. Olha aqui o ginásio. Ele pega todo um quarteirão. Todo o quarteirão. E o que a gente sente perto do ginásio é uma coisa surpreendente, vocês não fazem ideia. Aquele senhor que está sentado lá, tá vendo ele? Está sentado aqui, ó, olha lá. É por isso que eu falo, são pessoas que residem aqui na cidade. Há histórias, lendas urbanas, Geraldo Luiz, mas são pessoas sérias. Ele trabalha na prefeitura. Aquele outro senhor que está lá na parede, não sei, a gente tem dificuldade da luz, o telespectador entende, por favor. É outro senhor que também trabalha aqui. E eu vou dizer uma coisa, o relato que vocês vão ouvir desses dois homens, o relato que vocês vão ouvir é surpreendente. Vem cá comigo. Ó, tá aqui, ó, setor de transporte, né? É o departamento de transporte municipal da prefeitura. Então, quer dizer, são moradores, são pessoas sérias. São pessoas sérias. Pode deixar o portão aberto para mim, por favor.
Tá com o relógio aí? Tô. Que horas são, por favor? 11 horas. Eu digo isso porque tem gente que pode achar que a gente está inventando, né? Não, precisamente 11 horas. E precisamente o senhor também estava um pouco mais aberto, Chiquinho. O senhor estava sentado nessa mesma mureta, nessa mesma posição, e era uma noite. Era uma noite de terça-feira. Há quanto tempo atrás isso? Senhor, por favor, sua graça. Aqui na cidade eu sou conhecido como Babalu. Meu nome é José Amarildo, mas... É Babalu. Babalu, aqui na cidade é Babalu. Você faz o que aqui no transporte, Babalu? Eu sou motorista há 20 anos da Prefeitura de Campina do Monte Alegre. Desde que emancipou a cidade da emancipação política, eu sou motorista. Trabalho. E não tem por que mentir, né? Não tem por que mentir. A história que o senhor vai contar para mim aqui é a mais absoluta verdade? Sim. Mais absoluta verdade, sem nenhuma mentira, sem... E por que eu tenho que lhe perguntar, não se ofenda, por que eu tenho que acreditar no senhor? Porque eu acho que eu não tô aqui para mentir para ninguém, não tô aqui para fazer brincadeira, piada, gracinha. A gente não tá aqui para mentir, eu vou contar o que eu ouvi para vocês. Foi o senhor que ouviu? Ali no ginásio esporte. Era uma noite... Um instante só, era uma noite de quarta-feira. Esse homem que vocês estão vendo, ele trabalha exatamente 20 anos. Geraldo, você vai entrar no ginásio de esportes? Fica nele para mim, Chico. Vou. Daqui a pouco eu vou entrar dentro do ginásio de esporte. O que a gente sente quando a gente se aproxima lá do ginásio é uma coisa. Acredite, da mesma forma, eu não estou aqui para provar absolutamente nada, que isso aqui é uma matéria jornalística, ponto. É uma matéria jornalística. Mas eu não posso mentir para o meu telespectador, para você que está sempre me assistindo, o que eu sinto. E é demais, cara. Você é tomado por uma energia, é um arrepio que você sente, é uma coisa muito forte, mas muito. E eu tô aqui colocando um homem que trabalha há 20 anos. Há 20 anos na prefeitura. Você também vai ouvir a história de um cara que o caminhão estava aqui, porque tudo aqui era um cemitério, toda essa região aqui onde nós estamos é um cemitério. Um caminhão que estava desligado e o caminhão, durante a madrugada, ligou sozinho. Fica aqui que daqui a pouco vocês vão ouvir tudo isso aí. O senhor estava exatamente aqui onde o senhor está agora. Exatamente, aqui nessa muretinha. O senhor lembra que horas que eram, não? Me chamou a atenção, era 11h45, eu fico aqui até a meia-noite. Quer dizer, é quase esse horário que a gente está aqui agora. Quase esse horário, 11h45. E eu estava aqui com o pé assim, aonde eu vi nitidamente... Espera um pouquinho só, deixa eu ir até a sua agora. Preste atenção no relato que esse senhor vai fazer para vocês agora. Afasta, Chico, afasta para mim, para mostrar para o público. Olha onde ele estava. Porque você vê o seguinte, que a mureta onde ele está aqui, atrás, lá, já é o ginásio, onde se diz que se ouvem vozes de crianças, gritos de crianças durante a noite. E ele estava em mais uma noite de trabalho dele nessa posição. Vale lembrar? 20 anos esse cara trabalha aqui. 20. Agora sim, era uma terça ou uma quarta? Era uma quarta-feira. Uma quarta-feira deu uma tempestade na cidade, um vendaval muito forte. E não tinha energia elétrica. Então, por não ter energia elétrica, eu estava nesse ponto aqui. Não tinha tudo apagado. Fazer, tudo apagado. Apaga a luz. Estava desse jeito, quer ver? Ó? Vamos lá. Quer ver? Eu estava aqui, onde eu assim vi um choro nítido de criança. Acende para mim, por favor, novamente. Sentado aqui, no mais absoluto silêncio. Não tinha nada. A cidade estava quieta, sem luz, sem energia. Aí eu ouvi nítido, preciso, um choro de criança no ginásio de esporte. Não era um choro de criança. As pessoas por em casa podem achar que a gente quer, mas assim, a energia é muito grande. Verdade. Que eu também, quando vi aqui... É de arrepiar, eu cheguei lá perto... Eu fiquei arrepiado e até saí daqui para mim voltar de novo, né? Para ver como que aquilo ali é tão forte, passa uma energia arrepilante pra gente mesmo, né? Era um cemitério aqui? Eu acredito que sim, porque quando isso aqui era uma mata, quando a prefeitura comprou, era um eucalipto,
e máquina destocou, fez a destoque para construir esse CDHU que é aqui, né? E foi achado aqui nesse, não posso precisar bem onde foi, aquela que eles chamam, nós chamamos aqui os caipiras do interior, a panela de índio, aonde é enterrado, é um cemitério indígena, com certeza, que foi achado aquela, é uma panela de barro, até tinha aqui no acervo da prefeitura, mas hoje eu não sei precisar onde está essa panela, foi achada aqui nesse terreno aqui. E aí, com certeza você vai sentir a mesma energia que eu senti a hora que você entrar lá, que tem alguma coisa diferente ali, né? Foi um choro de criança. Choro de criança. E eu ouvi isso daí, mas mais vigias que passaram por aqui também já ouviu a mesma coisa. Eu ouvi, eu falo assim uns 20 segundos mais ou menos, mas teve gente que ouviu mais, né? Tem o Clóvis, que sempre está conversando com a gente aqui, ele não veio aqui hoje. O Clóvis já ouviu choro e até barulho de descarga. Ele foi lá, ele chegou pertinho de onde é o banheiro. Não tinha ninguém, não tinha barulho, não tinha nada. E ele ouviu puxar a descarga, o barulho da descarga do ginásio. 1h da manhã. Ali que eles amanhecem aqui, né? Eu fico até meia-noite. Meia-noite eu vou embora. Quem que é aquele cara lá? Aquele é o Adriel, aquele é vigia aqui. Vigia daqui. É. Adriel, vem cá, seu Adriel. O senhor trabalha há quanto tempo aqui? Faz 2 anos que eu trabalho aqui, Nesse local? neste local. O senhor trabalha qual horário? Eu trabalho das 6 da tarde às 6 da manhã. Onde que o senhor fica aqui? Qual que é o posto que o senhor fica? Não, aqui nós ficamos andando em tudo aqui. Né? Roda aí. Aham. E vem até aqui no portão. Vem aqui no portão, sai na rua aí também, né? E o posto que nós mais fica é um quartinho que tem aqui. E a gente roda aí, né? E Essa é a história que eu vim buscar aqui em Campina do Monte Alegre, do ginásio de esporte, que à noite se ouve gritos e vozes de criança. Acreditar ou não? acreditar, porque eu Por passei quê? por isso. Eu ouvi isso e eu contemplei com meus ouvidos esse choro dessa criança aí. Quando foi isso? Olha, precisamente eu não sei dizer pra você, eu acho que assim faz tipo 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos. Onde o senhor estava? atrás. Então, eu saí, quem ele falou, o Clóvis, ele vem passar o cartão aqui também, né? Sei. E ele saiu. Quando ele saiu, eu saía, fui até na frente do ginásio. Até onde? Mostra aqui, vem cá. Eu fui até lá na pista de skate, na verdade. Lá naquela pista? É. Onde eu estive lá. Tá, chegando na pista de skate. Então daí eu vinha vindo de lá pra cá, tinha uma caixa d'água dentro do ginásio vazando. Eu escutava o barulho da caixa d'água. Quando de repente escutei um barulho diferente, assim, uma criança brincando. Aí eu ponho... Como assim uma criança brincando? Então, tipo uma criança assim brincando. Quando uma criança aí de uns 2 anos, mais ou menos. Sei. E brincando dentro do ginásio, assim. Aí Mas que horas era isso? Era 2 horas da manhã. O senhor tá brincando. Aí eu ponhei o vidro ali na porta do ginásio pra mim Onde ouvir é? melhor. Onde é aqui? Vem cá, mostra pra mim. Eu tô falando, a coisa é séria. Vem cá onde eu tô. Quem tá sentindo sou eu, não é você. Se você duvida. Como que você fez? Então, daí eu cheguei aqui, escutei um barulho diferente, vim até a porta, né? E aqui, coloquei o vidro aqui assim, escutei. Com a lanterna que eu tava com ela, alumiei e não vi nada. Aí fui sair e fui lá onde eu tava lá e fiquei lá de 2 horas da manhã, fiquei ouvindo até 4 horas da manhã a criança brincando dentro do ginásio. Das 2 da manhã até as 4. E de repente a criança gritava, de repente a criança batia tipo 2 madeiras, uma na outra assim. E como o senhor sabe que era criança? Pelo choro, né? Pelo choro. Não dava- Era um choro? Era um choro, ela dava risada, ela brincava, tipo uma criança brincando assim dentro do ginásio. De repente ela chorava, né? E que a noite das 2 até as 4 da manhã ouvindo esse barulho. Até que chegou o motorista para sair viajar, né? E daí parou aquele barulho. Quando o senhor contou essa história pra alguém, acreditaram? É difícil, né? Mas é a pura verdade. A pura verdade, eu não tenho por que eu mentir, né? Eu contei, o Clóvis, o outro vigia que trabalhou aqui também, ele falava que ouviu. Aí eu também não acreditei nele, né? Só que daí eu ouvindo, daí eu acreditei nisso aí. Eu ouvia, é nítido assim, como se tivesse. Como uma criança.
Se ouvir uma criança brincando, chorando assim, você ouve aquela criança aí dentro desse ginásio. Eu não sei explicar o que pode ser isso aí. O que o senhor sentiu? Muito medo. Um arrepio forte de medo. Olha, que nem eu falei com outro rapaz que eu não sou muito medroso, mas senti um arrepio bem forte. É uma coisa que não dá para expressar o que pode ser isso aí. Quando eu cheguei perto da pista de skate lá, é inacreditável o que eu senti lá atrás. Não, é uma coisa forte, coisa pesada. Assim. Exatamente. Tem sim. Aqui é uma coisa... A gente trabalha porque precisa do trabalho, porque enfrentar a noite não é fácil não, no lugar disso aqui. Toda cidade tem essas histórias. É que nenhum programa tinha coragem de contar, porque vão falar... mas eu não quero provar nada aqui. Mas são pessoas sérias, e eu sei que você em casa está prestando atenção. E existem tantos mistérios nessa vida, não duvide de nada. Não duvide. Daqui a pouco eu vou entrar no ginásio. Vai sentir um arrepio, né? Vai sentir um arrepio forte ali, porque tem um clima pesado, né? A gente que passa a noite aqui sempre sente aqui fora. Só que nós não entra dentro do ginásio, né? Porque não tem a chave. Tá. Não tem a chave. Mas aqui por fora, onde a gente anda aqui, sempre tem um clima muito forte e pesado. Me leva... E essa história do caminhão que você vai me levar até um cara agora? O caminhão estava desligado, é isso? Ele contou que o caminhão estava desligado, quando de repente o caminhão funcionou. É esse que nós vai ver agora, contou essa história. E esse outro que é o Clóvis também, disse que ouviu o caminhão. Vem cá, companheiro, vem cá. Você acha, fica os dois um do lado do outro, dá uma olhada. Você acha que esses dois caras, com a idade que eles têm, não vão ficar inventando história para jornalista? Você nem precisa disso. Não precisa. O caminhão, eu trabalhava com ele. Eu deixei o caminhão, eu trabalhava com o caminhão, foi eu que estacionei o caminhão, não tem por que mentir. Tirei a chave do caminhão, coloquei ali, eu mostro o quadro para você onde a chave estava. Não tem. Vem cá, vamos andando. Deixa eu ficar no meio de vocês dois. Você acha que a gente pode ouvir alguma coisa aqui hoje? Aí eu já não posso falar para você. A gente fica sempre aqui, né? A chave do caminhão eu coloquei naquele quadro ali, ó, tá vendo? Vem cá comigo, vem cá. Fechada. Ó, estava aqui, ó. Dá uma olhada aqui o quadro. Ó, pessoal, tá lá. Mantenha a porta fechada. Obrigado. A chave Tá. fica aqui, ó, tá vendo? Olha lá. A chave do caminhão eu coloquei nesse quadro aqui. Eu tirei do contato, não tinha chave e coloquei aqui. Entendeu? O caminhão ligou sozinho. Se esse local tem alguma energia, espiritualmente falando, e eu tenho uma grande sensibilidade para isso, a gente vai saber daqui a pouco porque eu vou entrar naquele ginásio. Só se eu sentir que não devo entrar, aí tudo bem. O caminhão ligou sozinho? Ligou sozinho. Esse é o Pelé que viu. O Pelé tá ali, ele era... Que é o cara que eu vou conversar agora. Vai conversar. Eu deixei o caminhão encostado ali, ó. É aquele caminhão branco que tá lá. E eu deixei ele encostado aqui, ó. Só vem pra cá. Isso. O caminhão tava onde? O caminhão tava aqui, ó. Tava aqui. Deixa eu ver. Esse muro aqui. Nesse muro. É. Onde tava o caminhão? O caminhão tava aqui, ó. Aqui tava limpo, não tinha esses entulhos, essas coisas que tá aqui. Tudo aconteceu aqui. Aconteceu aqui. O caminhão tava parado. Ó, meu telespectador. Aqui. É. Ele tava de ré aqui, a frente dele tava lá. E ele andou. Aí o Pelé que viu a história. O Pelé que vai... E qual que era o caminhão? É esse aqui, ó. Qual? Deixa eu... Espera um pouquinho. Esse é o caminhão. É um caminhão novo. Era um caminhão novo, na época era mais novo ainda, caminhão zero. Aí o Pelé conta a história, como que ele funcionou, aí o Pelé que sabe. Vem cá. Esse é o caminhão. Tá. Muito bem. Esse é o caminhão que, segundo eles, estava sem a chave e ligou. E aquele homem que o Chico corre agora no chicote, vai até ele, Chico, vai até ele. Aquele é o homem, vai nele, pode ir, pode ir. Aquele é o nosso personagem que vai contar a história do caminhão do lado do ginásio de esportes que se ouve vozes de crianças. Que acabou
virando aí a chave do motor e pegou sozinho. O motor ligou sozinho. O senhor tem quantos anos? 64 anos. 64. Com essa idade não precisa nem mentir, né? A gente tem costume de dizer que... Ah, não pode mentir, de jeito nenhum. Mas as pessoas em casa, com o devido respeito que eu tenho ao senhor e a todos, vão estar assistindo a gente e vai falar assim: Geraldo, senhor Pelé, essas coisas não existem, é impossível um caminhão que estava sem a chave desligado ligar. E foi acontecer isso daí. Como que foi? Então, deu uma chuva como hoje, né? Molhado tudo lá, e eu fiquei dentro de um carro aqui. Então, era uma hora da manhã, esse caminhão. Eu até pensando, falei, puxa vida, só a gente sozinho, uma hora dessa aqui, logo o caminhão deu de funcionar. Mas funcionou como? Não, só fez, e andando. Ele estava engatado para frente. Ele estava engatado para frente. Daí, Movimentando o caminhão? Movimentando. Se ele tivesse engatado de ré, ele tinha derrubado o murinho ali. Então movimentou o caminhão? Movimentou. Não foi só a ligação do motor? Não, movimentou, andou. Ele andava dando soco, assim que estava engatando em primeira. O senhor pode engatar um carro em primeira e funcionar sentado dentro do sorvete, ele sai pulandinho assim. Então daí eu peguei o parolete e esse porretinho aqui que ele mandou trazer aqui, ó. E saí. Vamos até lá. Daí peguei. Fui achando que tava roubando o trator. Ah, o senhor achou que era um ladrão? Achei que era um ladrão que estava roubando o trator. Daí como fui, clarei embaixo do trator, não tinha ninguém. Clarei dentro do caminhão, como está aqui. Olha lá, a lanterna lá. Não tinha ninguém. Eu entrei dentro dele, desengatei ele e larguei ele engatado, mas engrenado, mesma coisa. E chamei o mecânico chegou aqui mais ou menos 1h30 da manhã. Pode acender a luz agora? 1h30 da manhã. Chegou o mecânico e tirou o cabo da bateria, daí ele parou de engrenar. E nisso aí, o senhor estava aqui. Teve gente que falou para mim, você é muito homem, porque comigo eu podia chamar o mecânico, mas eu estava longe daí. Mas a gente é guarda, tem que atender, aconteça o que acontecer, tem que enfrentar. Daí eu peguei, deu um mecânico vezes, engrenou, fiquei aí mesmo. Me fala uma coisa, primeiro ligou o motor e... Primeiro, na hora que eu escutei lá, só começou, engrenou o motor de arranque dele e ficou andando de soquinho assim. Se tivesse engatado direto, tinha derrubado. E aí depois o senhor entrou? Entrei dentro dele e a chave? Não tinha chave, tá? Não tinha certeza? Tenho certeza. Esse caminhão aqui não tinha... Quando o senhor entrou, não tinha chave lá dentro? Não tinha chave, só entrei, desengatei ele, fechei a porta e mandei chamar o mecânico. O mecânico veio, tirou o cabo da bateria e pronto. E daí nisso aí eu fiquei aqui de novo, amanheci aqui até 6 horas. Daí outro dia era a pesca aí, essa pesca que eles fazem aí no fim de ano. Tinha aí, daí cheguei lá, tava prefeito, vereador, tudo lá para saber o que aconteceu. Eu expliquei preso o que aconteceu. Eu expliquei bem certinho como é que foi. Olha o caminhão, gente. Olha esse caminhão. Olha mais uma vez. Olha isso. O barulho deve ter sido muito forte. Não, o barulho da funcionar é a mesma coisa que tá dando uma partida. Daí eu cheguei nele lá, engatei ele, abri a porta, clarei primeiro se não tinha ninguém dentro dele, precisam qualquer coisa, eu ia obrigar a sair correndo, né? Será que não foi alguém que ligou, que tinha chave? Não foi. Não foi, que eu tava só eu aqui, não tinha mais ninguém. Eu achei que tava roubando um tratorzinho, fui, clarei embaixo dele, não tinha ninguém. Clarei por cima, não tinha ninguém. Abri a porta. A porta como tava? Fechada ou aberta? Tá fechado como tá aqui. Fechado como tá aqui. Tá fechado aqui, só que era aberto assim, ó. Peguei, abri a porta, desengatei ele daqui do estribo mesmo, puxei o cabo, desengatei. E ele ficou continuando a mesma coisa. Ele foi parar longe ali. Se tivesse engatado de reto, tinha derrubado o muro, mas estava engatado em primeiro, então ele foi parar longe na frente ali. Daí eu chamei o mecânico veio, tirou o cabo da bateria. Vai duvidar do depoimento de um cara desse? Me desculpa. Eu sou uma pessoa que acredita em seres humanos. Claro que tem gente que mente, mas a mentira, ela é muito clara. Vocês estão vendo aqui. Não preciso falar mais nada.
O senhor acha que aconteceu foi o quê? Foi um fenômeno? Foi hoje que Hoje eu fico pensando, não sei dizer o que o é. espírito que Não posso dizer o que é. Esse aí eu não posso dizer o que é. Porque ele trabalhava com o caminhão, deixou ali, e daí outro dia contei para eles, foi uma novidade. um prazer enorme conhecê-lo. E esse relógio eu conheço. Esse relógio é aquele que aparece na televisão. Meu vermelhinho, E o Galo William? O Galo William? O Galo tá melhor que nós. O Galo tá muito melhor que nós, viu? Tá bom. Prazer conhecer o senhor. Prazer tudo meu. Como acha? E aí, acreditaram ou não? A história... Mandar abraço pro Percival? Vou mandar. A história de um povo que você está acompanhando comigo aqui no Balanço Geral. Mas eu vim buscar a história das vozes de crianças que aparecem atrás de um ginásio. O que mais surpreende todos nós, e você em casa, eu tenho certeza, que está vendo o Geraldo, que está balançando comigo, é que são pessoas sérias. Histórias do povo. A história daquele ginásio que, segundo moradores, se ouve vozes. Será? Tá vendo aquele cara lá? Ó? Aquele rapaz lá? Esse rapaz é o que tem... Olha o que tem na mão dele. Mostra pra mim, cara, por favor. A chave do ginásio. Vamos lá, querido. Como que é? Você que cuida do ginásio? Isso. Você cuida de dia ou você cuida à noite? Começa às 6 horas da tarde e fecha às 10. Você não é obrigado a dizer o que eu quero ou a nada, concorda? Eu te conheço ou não? Não. Falei pra você falar alguma coisa pra mim? Não, nenhum. Então tá bom. Estão falando pra mim da história do ginásio. Você já, particularmente, você já ouviu alguma coisa? Já ouvi sim. Então vem cá. Como é o teu nome? Altieles. Altieles. Quantos anos? 19. 19. Há quanto tempo você trabalha nesse ginásio? Há 6 meses. Há 6 meses. O que você já ouviu? Vai nele pra mim, Chico. O que você já ouviu nesse ginásio? Choro de neném e apito de árbitro. Choro de neném e apito de árbitro. Isso a que horas? Era 11 horas da noite. Na saída da minha escola. Você não pode ter ouvido errado? Não. Nenhum momento. O choro como que era? De neném recém-nascido. Dentro do ginásio? Dentro do ginásio. Quando você entra dentro do ginásio, o que você sente? Não entro sozinho em nenhum momento. Por quê? Muito medo. De verdade, cara? De verdade. Eu acho legal você falar isso, porque todos nós temos medos. E eu vou dizer, vocês acham que eu não tô com medo? Claro, eu vou dizer uma outra coisa. Chegar perto do ginásio é arrepio, cara. Cadê os dois? Cadê o Babalu? Vem cá. Babalu, eu vou te contar uma coisa. O que a gente sente quando a gente vai chegando perto do ginásio aqui é uma coisa louca, sabe? É uma energia... É energia mesmo, cara. A gente fica meio assim, ó, que nem eu tô agora. E tá aqui, né? Aqui a gente tá no meio de um pessoal aqui, né? Que não era pra sentir isso aqui, ó. É engraçado, né? Quando é que você ouviu isso? Há cerca de 3 anos atrás. Ah, foi há 3 anos? Nossa, tô até tremendo. O que é? Tô até tremendo. É de verdade mesmo? De verdade. Você não vem aqui à noite? Não. Eu posso só dizer uma coisa com todo o grande respeito que eu tenho por vocês. Sem querer provar nada. Sem querer provar nada. Mas eu posso dizer aí a vocês que a energia é demais. É muito forte, é de arrepiar, cara, quando você chega aqui perto. Você nunca entrou à noite aqui? Nunca. Vamos lá? Vamos lá, Babalu, vamos lá. Sempre à frente do meu trabalho, e o amor que eu faço a tudo, eu tenho sempre Jesus comigo. Acredita nisso? Acredita nisso?
Acredita? Pode acreditar nisso? Pode parecer besteira, mas dá medo de entrar. Pode parecer besteira, mas dá medo. Pode parecer muito idiota isso, mas dá medo de entrar. Dá. A gente que convive aqui, que viu isso aqui nascer, você tem um arrepio. Dá um medo, E a gente tá acostumado com isso aqui. A gente vimos esse ginásio surgir. Né? Dá medo aqui, né? Dá medo, muito medo. Sinceramente. Vocês entram comigo aqui? Vamos entrar, mas o medo tem, o medo existe. Vamos lá. Vamos todos aí. A luz do ginásio, quem que acende? Onde que é que acende? Ó, dá uma olhada. Sem antes de acender. Vem cá. Mas não acende ainda não, tá? Olha lá. Jesus. Jesus. Silêncio, eu peço apenas que faça um silêncio absoluto. Olha, é assim. A energia é grande que a gente sente, mas não se ouve. A gente, graças a Deus, não se ouve nada. Mas tem pessoas que garantem que no silêncio da madrugada se ouve muita coisa aqui. E a gente pede sempre que Jesus possa sempre estar à frente. Querido, acende a luz pra gente, por favor, rápido. Acendendo as luzes, olha lá, Chico, olha lá. Olha lá. Ela vai. São luzes de mercúrio, então, agora aos poucos, elas vão iluminando. Aos poucos, o ginásio vai ganhando a luz. E a gente também pede luz. Caso existe gente aqui que ainda não encontrou, que a luz do Cristo ilumine essas pessoas. É a única coisa que eu posso e que o meu coração sente em dizer nesse momento. Aqui está o brasão e escrito a cidade querida, aqui ó, Campina do Monte Alegre. Só posso garantir a vocês que não é um local comum. Dizem que por esse chão, no passado, foi um cemitério aqui. Esse cemitério traria essas vozes e esses espíritos. O que a gente sente aqui é uma coisa fora do normal. O choro da criança, ele, mais ou menos eu imaginava que estava nessa direção do ginásio aqui. Um choro mais ou menos, como eu já te falei, de uns 20 segundos. Uma criança chorando. Um choro de um recém-nascido, assim. Por uns 20 segundos eu fiquei ouvindo do lado onde eu estava. E foi só uma vez? Só uma vez também. Aí, como eu vou embora meia-noite, eu vi isso aqui, era 15 para meia-noite, né? Que eu já te falei. Aliás, inclusive agora 15 para meia-noite. É. Exatamente agora. Nesse horário, né? 15 para meia-noite. Aí eu saí de perto, que eu senti um arrepio, deu um negócio, eu falei, até deu um pouco de medo, né? E não é normal a gente ver aquilo, porque a cidade, ela já não é uma cidade barulhenta, né? É uma cidadinha pequena. Isso.
E naquela noite a gente podia ouvir o barulho do silêncio, que nem o caipira fala aqui no interior, né? É verdade, eu sou lá de Ibirá, e lá em Ibirá, na região, lá em Ibirá, a gente fala que a gente ouve o silêncio. Eu tava vendo você falar de Ibirá essa semana na reportagem da... O amor que vocês têm por aqui, eu tenho um amor muito grande por Campina de Monte Alegre, eu tenho amor lá em Ibirá, e lá a gente fala, lá é tão de silêncio que a gente ouve. Ouve, a gente escuta o barulho do silêncio que a gente fala, né? Ouve o barulho do silêncio. Não é pra qualquer um. Não, dá um... Jesus. O silêncio aqui é de doer. É de doer. O silêncio é de doer. E eu, quando eu vou embora, eu fico imaginando no carro, que eu moro a 10 quilômetros daqui, né? O companheiro que fica sozinho aqui ouve essas coisas, né? Que nem um dia o Paulo, outro dia o Adriel, né? Que a gente convive junto aqui há tanto tempo. E fica sozinho, né? Aí eles têm a adrenalina deles ainda maior do que a minha quando a gente tá de dois, até que... né? Mas o silêncio põe medo. E qualquer barulhinho aqui, lá fora, ele se ouve tranquilo porque é silêncio. Era o choro de uma criança. Era o choro de uma criança. Era o choro de uma criança? Era o choro de uma criança, com certeza. Com certeza. Até, na verdade, já teve uma época que a porta do ginásio estava encostada e eu comecei a ouvir barulho aqui dentro e entrei aqui nesse ginásio aqui, uma noite muito escura. Eu entrei nesse lugar aqui, sinceramente, fiquei muito com medo. Não sou muito medroso, mas muito arrepiado. Vamos sair? A luz nem acendeu. Pedindo a Deus que ilumine. Jogaram alguma coisa. Jogaram, claro. Fez um barulho agora. É claro, jogaram. Óbvio. Jogaram, óbvio, claro. Jogaram pedra. Molecada que jogou pedra. Vamos fechar, né? Melhor, né? Melhor fechar. Não precisa nem acender de novo, não. Desliga tudo. Campina do Monte Alegre. A história do ginásio. O vaso que comprova que tinha ossos, porque os indígenas, eles sepultavam seus mortos, seus entes queridos, dentro de vasos. E um vaso desse foi encontrado. Verdade ou mentira? De Campina do Monte Alegre, com imagens de Francisco Paz. Apoio técnico do Moranguinho, produção de Marcos Souza e também de Gustavo. Geraldo Luiz. Para o balanço geral. Eu estive lá. Era um cemitério indígena. Pode ter coisas lá? Para quem acredita e sente como eu, sim. Nós não estamos sós. Lembrando que nós somos espíritos. Tem espírito que vai. Tem espírito que fica. Vai você, passa na frente. Se um dia você for em Campina do Monte Alegre, for passear, passa por lá.